Fala, investidor! Eu já quero começar esse vídeo aqui agradecendo as mais de 4.000 visualizações que eu tive nesse outro vídeo aqui abordando sobre o vencimento no mercado, o exercício automático no mercado de opções. Eu quero aproveitar o sucesso desse vídeo e em troca e também pelo fato de nesta semana agora ser o exercício das opções e fazer um vídeo complementar com algumas ideias que vão acrescentar o conteúdo desse vídeo aqui no canal, abordando também o vencimento no mercado de opções e mostrando aqui o que acontece com cada uma das operações. Então, se esse assunto já te interessa, curte, fica comigo até o final, solta a vinheta. Então, no dia do vencimento, como é que funciona? Então você tem as opções, ou elas vão estar dentro do dinheiro, ou elas vão estar fora do dinheiro. Todas aquelas opções que estiverem pelo menos 1 centavo dentro do dinheiro, elas estarão em condições de serem exercidas. E aquelas opções que estiverem fora do dinheiro, elas virarão pó, deixarão de existir. Então nós temos esses dois cenários. E a cotação da ação, só lembrando você, a cotação da ação que é utilizada como referência lá no dia do vencimento, para poder determinar se aquela opção está dentro ou fora do dinheiro, se ela será exercida ou não, é a cotação de fechamento do pregão. E aí, reforçando que o vencimento das opções ocorre toda terceira sexta-feira de cada mês. E se nesse dia cair um feriado, o vencimento das opções acontece no dia útil anterior a esse dia. E antes de entrarmos propriamente no conteúdo, eu já quero mostrar para vocês essas duas artes que eu fiz e que eu vou estar utilizando para poder facilitar o entendimento. Eu já até sugiro que você faça um print dessa tela e da tela seguinte, para que você entenda melhor tudo aquilo que eu for explicando aqui no vídeo. E no final de cada uma dessas explicações eu vou mostrar e eu vou abordar aqui esse slide de auxílio para facilitar o seu entendimento. E aí vamos começar agora aqui falando sobre as opções de compra, as opções do tipo call. Como é que vai funcionar essa opção no dia do vencimento? Então vamos supor, tá, a título de exemplo, que nós temos uma ação que custa R$25, que foi o preço de fechamento dessa ação lá no dia do vencimento, R$25, uma opção de compra. Todas aquelas opções que têm strike de R$25,01 para cima, elas estão em condições de serem exercidas. Todas aquelas opções que estão abaixo, R$25 ou abaixo, elas irão virar pó e tanto o titular quanto o lançador, ou seja, tanto aquele que comprou quanto aquele que vendeu essas opções que estão abaixo da cotação de fechamento da ação, não vão precisar fazer nada, a não ser num caso em que o titular dessas opções exercer um direito chamado de contrary exercise, que ele pode, mesmo uma opção que não esteja dentro do dinheiro, ele pode exercer, mas isso a gente vai tratar um pouquinho melhor mais para frente. Mas o que tem que ficar é o seguinte: aquelas opções que estão 1 centavo ou mais dentro do dinheiro, que nesse caso aqui acima de R$25,01, estarão em condições de ser exercidas, e agora eu vou explicar cada uma das alternativas. E aquelas opções que estão abaixo de R$25 não precisa fazer nada, porque elas vão deixar de existir lá no dia do vencimento por estarem fora do dinheiro. E primeiramente vamos ver agora aqui o caso de quem comprou do titular da opção de compra, que está no dinheiro. Então aquela pessoa que comprou uma opção de compra e essa opção está no dinheiro, ela tem basicamente 3 alternativas. E só lembrando, quem comprou uma opção de compra que está no dinheiro, ele tem o direito de comprar determinada ação por aquele preço do strike. Então vamos ver aqui quais são as 3 alternativas que essa pessoa tem lá no dia do vencimento. A primeira alternativa que esse investidor tem é exercer o direito de contrary exercise. E o que é isso daí? Ele vai fazer uma solicitação entre as 17h30 e as 18 horas lá do dia do vencimento. Ele faz essa solicitação a B3, geralmente por meio do assessor de investimento dele. Então você já vê que é algo mais complicado. E com esse contrary exercise ele vai abrir mão do direito que ele tem de exercer aquela opção.
Então aquela opção que está dentro do dinheiro, se ele não fizer nada, irá ocorrer o exercício automático. Se ele não quer que aquela opção que ele tem seja exercida, ele tem que utilizar essa ferramenta, né, esse recurso do Contrary Exercise, e assim solicitando o bloqueio do exercício automático dessa opção. E aí você pode estar se perguntando por que uma pessoa que está com a opção dentro do dinheiro, teoricamente lucrando, vai abrir mão desse direito dele. Isso pode acontecer basicamente em duas situações. A primeira, quando os custos operacionais do exercício são muito caros para essa pessoa. E isso daí é quando você tem uma corretora que vai te cobrar taxas elevadas lá no exercício. E a segunda alternativa é quando, que é também aliada com a primeira, é quando esse valor está só um pouco dentro do dinheiro e não vale a pena todo esse trabalho, todos esses custos. Então vamos supor que a ação está 25, a opção o strike é 20, o strike da opção é 25, a ação está em R$ 25,01. Então por causa de 1 centavo vai ter todos esses custos que não vai valer a pena. Então ele pode utilizar essa ferramenta que não é muito comum, mas bloquear o exercício dele, e aí aquela opção vai acabar como se estivesse virando pó, ou seja, não vai ser exercida. A segunda alternativa, a pessoa pode vender a ação lá no aftermarket. Na verdade, ele pode vender durante todo o dia, mas para ele poder ter certeza que aquela opção vai ser exercida, ele pode esperar o fechamento do pregão, de acordo com a cotação da ação. Ele vai no aftermarket, que atualmente é entre 18,05 e 18,30, e negociar e vender aquela ação. Como ele tem aquela opção de compra que vai ser exercida automaticamente, que ele vai comprar uma ação, ele já vende aquela ação ali no aftermarket, vai ser uma espécie ali de day trade, né? Ele vai estar vendendo e vai estar comprando, e aí com isso, com essa operação, geralmente ele vai estar lucrando, porque ele vai comprar a ação por um preço e vai vender essa ação lá no mercado por um preço superior, e ele vai lucrar essa diferença, tá? Você só tem que estar atento, porque geralmente essas transações no aftermarket, elas têm uma liquidez mais baixa. Então são poucas pessoas negociando, a liquidez é menor, às vezes você não consegue um valor tão interessante assim. Por isso que vocês vão ver aqui no vídeo, eu sempre recomendo, principalmente para quem não tem experiência ou para quem tem uma corretora com altos custos operacionais, a desfazer as suas operações antes do dia do vencimento, ali na quinta-feira. Mas essa é a segunda alternativa, é vender a ação naquela quantidade ali que vai ser exercida lá no mercado, né, no preço do mercado, no aftermarket, depois que o pregão fechar. Então só a título de exemplo, nesse caso aqui, nós temos aqui o strike da opção R$ 25,00, a ação está a R$ 27,00. Eu vou ser exercido nessa opção de 25 e vou ter que comprar a ação a R$ 25,00. Mas eu vou lá no mercado e vendo a ação a R$ 27,00 e vou lucrar esses R$ 2,00 aí por ação, ok? Tá entendido? Vamos então agora para a terceira alternativa. E a terceira alternativa é eu comprar de fato aquela ação. Então quando eu tenho uma opção de compra, ela está no dinheiro, eu tenho o direito de comprar aquela ação por um preço abaixo do valor de mercado. Se eu não fizer nada, aquela opção ela será exercida automaticamente e eu teria que comprar aquela ação. Então, se isso acontecer, eu preciso ter o dinheiro lá no meu saldo da minha corretora para poder arcar com aquela compra daquela ação. E esse dinheiro precisa estar disponível lá como saldo da minha corretora até D+2, que é quando ocorre a liquidação da negociação daquela ação. Então, basicamente, né, em situações normais, sexta-feira ocorre o vencimento das opções. Se aquela opção estiver dentro do dinheiro, ela será exercida. E na terça-feira, ou seja, segunda, terça-feira, eu preciso estar com aquele dinheiro lá na minha corretora, porque aquele dinheiro será utilizado para poder comprar aquela ação, e aí eu fico com aquela ação tendo comprado ela por um preço inferior ao valor de mercado. E aí, acreditando que ela vai continuar subindo. Vamos lá agora para aquela situação em que você vendeu, em que você está vendido numa opção de compra que está dentro do dinheiro. E aí a primeira situação é o seguinte: se você vendeu essa opção, você é obrigado a vender a sua ação por aquele preço do strike. Se você realizou uma venda coberta, que é aquilo que eu recomendo aqui no canal, sempre quando for vender, quando for operar como lançador no mercado de opções, faça tanto venda de call quanto venda de put de forma coberta, para você ter mais tranquilidade.
Então aquele que seguiu os meus conselhos, fez uma venda de call e está coberta, ou seja, ele tem as ações daquela empresa naquela mesma quantidade em que ele vendeu de opções, não tem problema nenhum. É uma situação bem tranquila. Ele vendeu aquela opção será exercida e aquela ação ela será vendida automaticamente lá pela corretora. Então, nós temos ali o strike da opção é 25, a ação está agora 27. O que vai acontecer? Aquela minha ação que está na minha carteira vai ser vendida por R$25, que é o valor daquele strike daquela opção. Entendido? Vamos agora para a segunda alternativa, que é o seguinte. Na segunda alternativa é aquele que não me ouviu, que resolveu correr o risco e que vendeu uma opção de compra sem ter ação. Essa é uma operação extremamente perigosa. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Ele terá que comprar aquela ação para que ele possa ser exercido e vender a ação. Então ele vai ter que ir lá no mercado à vista e realizar a compra daquela ação. O que vai acontecer? Se nós temos ali o strike da opção, por exemplo, R$25 e aquela ação estiver a R$28, aí nesse caso sim, ele vai ter que comprar a ação a 28 e vai vender a 25. E nesse caso ele vai ter um prejuízo de R$3. Então esse tipo de operação é um tipo de operação perigosa, arriscada, porque essa ação ela pode subir demais e você ser obrigado a comprar essa ação por um valor de mercado muito alto e obrigado a vender aquela ação por aquele strike da opção que está lá embaixo, porque aquela opção está dentro do dinheiro. Então cuidado com esse tipo de operação, mas essa é a solução. Se você foi exercido numa opção vendida de compra e não tem ação, você precisa comprar aquela ação pelo preço que for no mercado para poder honrar com aquele seu compromisso. E eu vou falar para vocês depois, caso você não faça esses procedimentos aqui, você pode estar sujeito à multa da corretora e a corretora ela pode exercer compulsoriamente alguma posição que você tenha para poder arcar com esse seu compromisso. Então, muito cuidado com vendas descobertas. Então, vamos lá, para poder facilitar o entendimento de vocês, eu vou utilizar aqui essa arte que eu produzi. Então, no caso de uma opção de compra de uma call, se ela estiver fora do dinheiro, ela vai virar pó e você não vai precisar fazer nada, independente se você é o titular ou se você é o lançador. No caso de uma opção dentro do dinheiro, ela vai dar exercício. E aí nós temos duas situações, se você é o comprador ou se você é o vendedor. Se você é o comprador, se você é o titular daquela opção de compra, você tem três alternativas. A primeira dela, vender ação no valor de mercado. A segunda alternativa, disponibilizar o valor de compra na corretora. E a terceira alternativa é solicitar o contrary exercise, que é o bloqueio daquele seu direito de exercício. No caso, se você é o lançador dessa opção de compra, você pode estar em duas situações. Se você estiver vendido coberto, você não precisa fazer nada, porque a própria corretora vai tomar o procedimento. Se você está vendido descoberto, você precisa comprar a ação no mercado no preço que for. Então, com esse resumo, eu espero que tenha esclarecido ainda mais o conteúdo aqui até o momento do vídeo. E aí, no caso das opções de venda, no caso das opções do tipo put, vamos ver aqui cada cenário. Aquela pessoa que comprou ou que vendeu uma opção de put, mas essa opção está fora do dinheiro, ou seja, a opção aqui no strike 25, aquela ação está acima de R$25. Então essa opção aqui ela vai deixar de existir. Nesse caso, tanto faz se você comprou ou se você vendeu. Se você é o titular ou é o lançador. Não vai precisar fazer nada, essa opção virou pó, deixou de existir. Para aqueles em que a opção está no dinheiro, pelo menos 1 centavo. Então, o strike é R$25, a ação está R$ 24,99 ou um valor inferior a isso daí. Nesse caso é que eu vou abordar aqui agora. E aí nós vamos ver o primeiro caso, que é aquele que comprou, aquele que é o titular de uma opção de compra. E aí são duas alternativas. Vamos lá. Então nós vamos lá. Primeiro caso, primeira alternativa é ele também exercer o contrary exercise. Vai fazer o contato com a B3, geralmente por meio do assessor de investimento, e vai solicitar o bloqueio daquele seu direito de exercício. E dessa forma, nada vai acontecer. E lembrando que esse contrary exercise tem que ser solicitado no dia do vencimento, entre 17h30 e 18 horas. E aí às 18h05 são exercidas aí, é o período que é entre 18 e 18h05 são realizados o bloqueio, né, o registro dessa solicitação. E aí a segunda alternativa, por aquela opção estar dentro do dinheiro e no caso do exercício automático, ele vai vender aquela minha ação
ele vai vender uma ação por aquele preço, pode ser que eu não tenha aquela ação. Então o que vai acontecer? Eu vou comprar aquela ação no mercado à vista e vou vender por aquele preço. Como aquela ação caiu, eu vou comprar no mercado por um valor inferior àquele do strike, ou seja, inferior àquele valor em que eu vou precisar vender e vou estar lucrando essa diferença. Entenderam isso daí? Então, por exemplo, temos lá, strike da opção R$25. A ação caiu e está agora R$23. Eu vou lá, compro essa ação no mercado lá no aftermarket por R$23 e o exercício vai vender essa ação por R$25. Eu vou estar lucrando aí essa diferença de R$2. Vamos ver agora o caso daquele que vendeu, daquele que lançou uma opção de venda, uma opção do tipo put. Bom, aquele que vendeu a opção do tipo put e essa opção está com as características de ser exercida, ele vai precisar comprar aquela ação por aquele valor do strike. E aí são duas situações. A primeira situação é se ele fez uma venda coberta na tranquilidade, quer dizer que ele tem um dinheiro para arcar com aquele compromisso. Então o que vai acontecer? Ele tem até D+2 para poder disponibilizar aquele recurso lá na corretora. Então a ação está R$25, o strike é R$25, a ação agora está R$23. Tá? O que vai acontecer? Eu vou ser obrigado a comprar R$25. Não tem problema, é uma venda coberta, era algo que eu concordava em fazer. Então eu só preciso, em D+2, que é o dia da liquidação, disponibilizar lá no saldo da minha corretora o valor daquela ação, no caso aqui R$25. Lógico que geralmente são lotes, né? Mas o valor daquele exercício. E aí está tudo resolvido. Agora, no caso daquele que não me escuta, que não me segue aqui no canal e que fez uma venda descoberta, aí ele tem o seguinte, aí ele está numa situação meio um pouco mais complicada. Aí nesse caso, nessa segunda alternativa, ele vai precisar vender as ações no mercado à vista, lá no aftermarket, né, entre 18h05 e 18h30, para que no exercício automático, em que ele tenha que comprar aquela ação, aquela operação se feche e ocorra ali o encerramento da operação. E obviamente que nesse caso ele terá um prejuízo, porque ele vai ter que vender aquela ação por um preço inferior ao preço que ele vai ter que comprar, que é o preço do strike. Entenderam isso daí? Mais uma vez eu reforço, não faça operações vendidas em opções de forma descoberta. Sempre preze pela sua saúde mental e física e faça operações cobertas no mercado de opções. Vamos lá, mais uma vez para poder facilitar o entendimento, nesse caso aqui com opção de venda do tipo put. Se essa opção está fora do dinheiro, se ela estiver OTM, ela vai virar pó e você não precisará fazer nada, independente se você comprou ou vendeu essa opção. Se a opção estiver dentro do dinheiro ITM, ela vai dar exercício e aí existem duas situações, você pode estar comprado ou vendido. Se você estiver comprado, se você for o titular dessa opção de put, você tem duas alternativas. Primeiro, comprar a ação no valor de mercado e segundo, solicitar o contrary exercise. Se você estiver vendido nessa posição, pode estar acontecendo duas situações. Ou foi uma venda coberta e aí você vai precisar disponibilizar o recurso para poder arcar com esse exercício até T+2. E se for uma venda descoberta, você terá que vender a ação no mercado no aftermarket. Então agora aqui eu quero mostrar para vocês, né, conversar com vocês sobre uma pergunta que me foi feita sobre como é que funciona esse exercício automático, por exemplo, de uma trava. E aí eu vou trazer para vocês aqui o exemplo de uma trava de débito, uma trava de alta de call, para que vocês possam entender. Eu achei muito importante essa pergunta, porque às vezes você pode considerar que se eu montei uma trava de débito e eu tenho meu prejuízo travado, eu não preciso me preocupar com o vencimento. Mas não é bem assim. Preste atenção aqui que eu vou te explicar. Se eu montei uma trava de alta com call, eu comprei comprei uma opção de strike 30, vendi uma opção de strike 32, eu estou com uma trava. Se aquela minha ação, se ela está abaixo desses R$30, não preciso me preocupar, as duas pontas dessa minha trava vão virar pó, vão deixar de existir, tá ok? Estou com a trava aqui, 30, 32, a minha ação está aqui 29.
não preciso me preocupar, porque essas daqui ficaram fora do dinheiro, vão virar pó. Se o valor da minha ação ficar acima das duas pontas, a R$35, por exemplo, eu também não preciso me preocupar, porque aí sim a trava vai ser exercida e o meu prejuízo vai ser daquele investimento que eu já fiz. Então não vou precisar desembolsar nada. A questão é, se o valor da ação ficar aqui no meio, então nós temos aqui uma ponta comprada de R$30 e uma ponta vendida de 32. Se a ação ficar, por exemplo, a R$31, aí sim nós temos uma situação. Por quê? Porque essa opção aqui de R$32 virou pó, mas essa daqui não virou pó. Então eu vou ter uma opção comprada de call dentro do exercício que vai ser exercida automaticamente. E nós já vimos aqui que quando eu tenho uma opção de compra no dinheiro que vai ser exercida, eu preciso comprar aquela ação. Nesse caso aqui, a pessoa que montou essa trava, ele precisa estar atento se o valor da ação estiver no meio ali dos dois strikes, porque ele terá que fazer uma daquelas 3 coisas que eu mostrei lá. Counter exercise, ou comprar aquela ação, ou vender aquela ação ali no mesmo dia para poder fechar a operação. Entendido isso daí? Então, se você já gostou desse vídeo, deixa o seu like, salve esse vídeo. Ele é um pouquinho mais complicado, mas se você tiver alguma dificuldade, veja várias vezes esse vídeo. Se ainda assim você continuar com dúvida, escreva aqui nos comentários. Aqueles que escrevem sabem que eu respondo rapidamente, tá? Em pouco tempo. Porque o meu objetivo é sempre com que vocês aprendam e tenham condições e tenham as ferramentas para poder alcançar a independência de vocês o mais rápido possível com gerenciamento de risco adequado. Então salve esse vídeo, se gostou já deixa o seu like. E agora, antes da gente terminar, aí eu quero lembrar o seguinte, logicamente que o investidor ele pode negociar a ação ou opção no dia do vencimento. Ele não precisa esperar lá o aftermarket. Por que a gente fala que geralmente essas transações elas são feitas lá depois do pregão fechado? Porque o valor de referência da ação é o valor de fechamento. Então, quando fecha o pregão naquele dia, na sexta-feira, é que eu vou saber com certeza se aquela minha opção ficou dentro ou fora do dinheiro. Mas, se eu não quiser fazer essa minha transação lá naqueles 30 minutos, eu posso fazer durante o dia, mas eu preciso ficar atento, que pode ser que aquela ação que durante o pregão, né, esteja numa posição em que torne as minhas opções, por exemplo, dentro do dinheiro, mas pode ser que aquela ação continue se movimentando, no final do pregão ela reverta aquela situação e aquela opção não esteja mais dentro do dinheiro. Então tome cuidado com isso, mas você pode negociar a ação, né, principalmente quando está muito dentro do dinheiro durante o pregão e aí não precisar ficar lá esperando lá o aftermarket. E da mesma forma as opções. Só fique atento porque as opções elas podem ser exercidas manualmente durante o pregão. Então vamos supor que você está vendido numa opção de compra, por exemplo. E aí você está vendo que aquela opção ali você está vendido e você quer zerar aquela posição. Então para poder zerar você precisa comprar aquela opção naquela mesma quantidade. Só que pode ser que aquela sua opção vendida ela seja exercida manualmente. E aí você vai ter que arcar com aquele compromisso e ao mesmo tempo você comprou uma opção para poder zerar, só que não precisava mais zerar porque aquela opção ela foi concretizada na negociação daquela ação. Então, mais uma vez eu reforço, para quem não tem intimidade com o mercado de opções ou os custos operacionais da corretora são altos, a melhor recomendação que eu posso dar é não deixe as suas operações irem para exercício. Desfaça essas operações até ali o dia anterior ou na semana do exercício para evitar essa confusão, esse tipo de problema. No meu caso, no caso das operações vendidas, com o meu custo operacional é baixo, eu deixo elas irem para exercício porque todas as minhas operações vendidas são cobertas. Então, estou com a venda de call, não tem problema, vai ser exercido, automaticamente as minhas ações serão vendidas. Estou com uma venda de put, mas tenho caixa, não preciso me preocupar tanto. A única coisa que eu tenho que fazer é resgatar de uma aplicação que eu tenho, de renda fixa com liquidez diária e segura, e colocar lá no saldo da minha corretora. Pronto. Quando eu estou comprado, aí sim eu preciso ficar atento, porque às vezes eu preciso tomar algumas medidas. Mas eu sempre evito deixar essas posições irem para exercício. Eu só deixo ir lá para exercício quando geralmente desmontar isso antes não está compensando ali por questão de liquidez. Por isso que às vezes é interessante você deixar fazer um pouquinho antes, tá ok? Porque daí, quanto mais próximo, às vezes menor vai ficando a liquidez ali das opções.
Trouxe para vocês aqui esse conteúdo, espero que ajude vocês. Às vezes é interessante você entender o que funciona lá no dia do exercício, mas sempre que possível, fuja dessa situação desmontando as suas operações antes. E mais uma vez eu reforço, não realize venda descoberta de opções. Bora crescer, até a próxima e deixa aí o seu like.